Tudo bom, pessoal? Aqui, mais uma vez, professora Eliane Linhares, da Escola Tarsila do Amaral, tá? Estamos hoje no dia 15/5/2020 e vamos falar sobre cadeia alimentar e os decompositores, tá? Esse conteúdo está na página 160 do caderno pedagógico de vocês, ok? Então, eu vou pedir a vocês, por favor, que deem uma pausazinha no vídeo, tá? Peguem o caderno pedagógico de vocês, aquele que nós estávamos usando lá em sala de aula, onde está escrito material didático carioca. Abram na página 160 e vamos acompanhar aí mais uma explicaçãozinha sobre a cadeia alimentar. E hoje nós vamos entrar com os seres decompositores. Aí vocês vão olhar para isso aqui e vão fazer igual o meu filho fez. Ah, mãe, que nojo! É nojento sim, mas ó, esses carinhas aqui, na verdade, sabe o que eles fazem? Sabem o que eles fazem na natureza? Eles fazem a reciclagem, tá, dos organismos vivos na natureza, ou seja, a plantinha que morre lá na natureza, né? A plantinha morreu. Quando ela estava viva, ela não foi devorada por ninguém, né? O que esse carinha que faz? Esse carinha vai lá e se encarrega de fazer a decomposição dessa plantinha, tá? Ele se encarrega de fazer com que algumas proteínas, carboidratos que existiam nessa plantinha, que elas voltem para a natureza. A mesma coisa que esses fungos aqui, tá? O nome desses carinhas aqui são fungos que tem aqui, ok? São os seres decompositores. A mesma coisa que esses carinhas aqui fazem com esse vegetal que você está vendo aí, esse vegetal aí é um tomate. Eu deixei ele exposto lá fora da geladeira para criar esse fungo e mostrar para vocês. Ele faz a mesma coisa, tá? Esses fungos aí fazem a mesma coisa com esse carinha aqui, que é um consumidor primário, que come aquela plantinha ali, tá? Então, vamos imaginar aí que esse grilo, por alguma circunstância aí da vida, morreu. Não virou comida de sapo, né? Morreu. Aí ficou jogado lá no meio ambiente. O que esse carinha aqui vai fazer? Esse carinha aqui também vai se encarregar de fazer a decomposição dessa matéria orgânica, que é esse grilo, né? Então, a mesma coisa que fez com a plantinha, que fez com o grilo, que está fazendo aí com esse tomate, ele vai fazer com qualquer outro animal que pertença a uma cadeia alimentar, tá? Todos os seres vivos, quando morrem e ficam lá expostos lá ao meio ambiente, quem se encarrega de fazer, né, essa limpeza do meio ambiente, de fazer essa decomposição desses seres vivos, são os fungos e as bactérias, ok? Então vamos relembrar aí um pouquinho da cadeia alimentar que eu mostrei para vocês num vídeo na semana passada, né? Ficou um vídeo assim com uns desenhos que vocês devem ter rido um bocado dos meus desenhos em casa, né? Mas não faz mal não. Um dia eu aprendo a desenhar igual uns aluninhos aí que eu tenho que desenham muito bem. Um dia eu aprendo com eles. Bem, então vamos falar da cadeia alimentar e os decompositores. Antes vamos lembrar um pouquinho, tá, dessa cadeia alimentar. Nós vimos no vídeo passado que as plantas, né, elas iniciam todas as cadeias alimentares. Por quê? Elas são os únicos seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Usam a luz solar para isso, gás carbônico, água e produzem a glicose, que é o alimento da planta, certo? Tem lá o outro videozinho lá que vocês podem dar uma olhada e relembrar essa aula, né? Só para lembrar vocês um pouquinho, gente, esse terrário tá aí assim, tá? Desde o dia 3 de maio. Hoje já é dia 15, então quer dizer, ele já está resistindo bem. As plantinhas estão verdinhas ali, já está brotando alguma
alguma outra plantinha ali que eu não sei o que que é, estou esperando para ver. Então, assim, ele está sobrevivendo bem e me parece que as plantas se adaptaram ali, tá? E no outro dia eu vi o meu gongolo andando por ali, mas agora ele já se enterrou aí de novo e não sei onde é que ele está. Bem, enfim, as plantas então começam qualquer cadeia alimentar e são os seres produtores, tá? Agora vamos lá, um animalzinho, por exemplo, que come a planta, né? Quem é esse animalzinho? É o grilo, o gafanhoto, como vocês preferirem chamar aí, tá? O fato é que ele se alimenta da planta, né? Então ele é um consumidor primário. Ele se beneficia dessa energia que ele tira da planta, tá? E o gafanhoto, que é aí no caso o herbívoro, né, um consumidor primário, ele na verdade, ele serve como alimento para quem na natureza, né? Um dos animais que ele alimenta na natureza. O sapo, né? O nosso sapo aí, que é muito bonito, um animal lindo, olha, ele é um consumidor. O sapo, né, no caso, é um consumidor secundário. Por quê? Porque ele se alimenta do consumidor primário, que é o nosso grilo ou gafanhoto aí, como vocês preferirem, tá ok? Bem, mas o sapo, na natureza, na cadeia alimentar, ele também serve de alimento para alguém, né? Por exemplo, ele pode ser alimento de uma cobra, né? Uma cobra faminta, ela pode ir lá e se alimentar desse sapo. Ou seja, a cobra que se alimentou do sapo, que é o consumidor secundário, a cobra, então, ela vai ser o consumidor terciário, né? Por quê? Porque ela vai ser o terceiro elemento aí dessa cadeia alimentar a consumir a energia que foi gerada lá no início, lá nas plantas, certo? Aí depois, bem, e a cobra? Quem é que come a cobra? Bem, nós temos um animal aí que ele está no topo, né? Um animal assim, que dificilmente você encontra um predador para ele, né? Ele não serve de alimento para ninguém. Um dos únicos predadores que tem para ele é o ser humano, né? Mas assim, o ser humano, ele come o gavião, não, aliás, ele mata o gavião, perdão, não para se alimentar, mata porque o ser humano assim, ele não mede as consequências, né, da interferência dele na natureza, acaba prejudicando, né? Então, assim, esse gavião, no caso aí, ele vai ser o consumidor quaternário. Por quê? Porque ele vai se alimentar da cobra, tá? Mas e se por um acaso, tá? E se por um acaso, dentro desta cadeia alimentar, essa plantinha aqui, tá? Vier a morrer, ela não foi comida por ninguém. Não teve nenhum grilo, nenhum outro inseto lá que gostasse de planta, para comer essa plantinha. Mas, como todo ser vivo, as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Vai chegar um tempo e que ela vai envelhecer e vai morrer, né? Então, assim, quando ela envelhecer e morrer, ela não vai ficar ali pelo meio ambiente. O que vai acontecer com ela? A mesma coisa que está acontecendo, ó, com esse tomatinho aqui. Os fungos e as bactérias, eles vão se encarregar de fazer a decomposição daquela planta, né? Por quê? Porque ele está fazendo ali uma reciclagem daquela matéria orgânica que está na planta, né? Que é a planta, e vai devolver algumas proteínas, carboidratos, algumas substâncias que tem nessa planta para o meio ambiente, né? E isso vai ficar ali pelo solo, ó. Quando fica pelo solo, o que vai acontecer? Vai acabar adubando aí esse solo aí, e aí todo esse ciclo recomeça na natureza, tá? Isso que esse fungo ali, ele pode fazer com esse vegetal, é a mesma coisa que ele vai fazer com esse grilo. Se o grilo vier a morrer, né? O grilo não foi comido por ninguém. O grilo morreu. O que vai acontecer? O grilo vai ficar jogado por algum lugar lá na natureza, Então, quem é que vai se encarregar
né, de consumir, de decompor esse grilo? Quem vai se encarregar são esses fungos. A mesma coisa que o fungo fez com a planta, com o grilo, que não foi comido por ninguém, fará com o sapo, se esse sapo morrer e também não for comido por ninguém. A mesma coisa eles vão fazer com a cobra e também com o gavião. E a mesma coisa acontece também com o nosso organismo, tá? Quando os seres humanos morrem, o que acontece? Eles também, né, nós como os outros animais, também somos seres animais, quando nós morremos, nós também somos decompostos. Esses fungos se encarregam de fazer a decomposição do nosso organismo também, tá? Então, todos os seres vivos que não serviram de alimento para ninguém, tá? Qual é o final dessa cadeia alimentar aí? Eles são decompostos por esses fungos, porque os fungos vão fazer com que eles percam, né, essa massa corporal que eles têm, né, e vai fazer com que eles liberem proteínas, carboidratos de volta para a natureza, ok? Agora, olha só, gente, já que a gente está pegando aí um tomatinho como exemplo, né, vamos lembrar o seguinte: alguns fungos liberam toxinas. Toxinas são substâncias que fazem mal ao nosso organismo, né? É muito comum as pessoas comerem coisas que têm esse fungo. Tira lá a partezinha onde você vê essa grande concentração de fungo, isso aqui se chamam colônias, tá? Onde você vê a maior parte de fungo concentrada, isso aí no caso é uma colônia. Então o que elas fazem? Elas vão lá, tiram onde ela está vendo o fungo e comem o restante do alimento. Só que a gente tem que pensar o seguinte: essa parte aqui onde você está vendo o fungo é onde tem a maior concentração de fungo. O restante do alimento todo, ele está cheio de fungo. E também está cheio de toxina. Então, assim, gente, quando você consome um alimento que você viu que tem ali o fungo, você também está consumindo essas toxinas, tá? E isso pode fazer mal para você. Então, assim, tenham muito cuidado com essa questão de alimentos, de conservação de alimentos. Esse tomate aí, ele está fora da geladeira já tem mais ou menos aí uma semana. Eu deixei de propósito para que vocês vissem. Mas, assim, se eu tirasse, né, uma parte desse fungo aqui e resolvesse aproveitar onde eu não estou vendo fungo, que é na parte vermelha, eu estaria correndo um risco muito grande aí, tá? De estar comendo essas toxinas, poderia passar mal, ir para o hospital, ok? Então, não se deve comer alimentos que têm fungo. A mesma coisa quando a gente compra, por exemplo, pão. Aí você deixou o pão lá dentro do saco, né? E você, sei lá, no dia seguinte foi lá ver e achou um pão que tinha esses bolores, né? A gente chama de bolor, né? Aí o que você fez? Pegou aquele único pão que tinha o bolor e jogou fora. E aproveitou os outros, né? Gente, todos os outros pães também estarão com esses fungos, tá? Então, quando a gente encontra o pão assim, o que a gente tem que fazer? Joga o saco de pão fora, tá ok? Por quê? Porque esses fungos aí, eles podem fazer mal para o nosso organismo se nós ingerirmos eles. Eles não fazem mal no processo de cadeia alimentar dentro da natureza, porque a função deles é reciclar esses organismos, né, que morreram, no caso, né, reciclar para quê? Para que eles voltem ao meio ambiente, né, e liberem para o meio ambiente nutrientes, proteínas e por aí vai, tá ok? Agora, olha só, tem alguns tipos de fungos que eles também eles podem ser usados na alimentação, tá? Aí, no caso, quem faz isso, né, quem detecta isso, quem tem entendimento para isso, são os cientistas, tá? Alguns fungos, por exemplo, não liberam toxinas e eles são usados aonde? Por exemplo, na fabricação de queijo, né? Quando você vê aquele queijo ali com aquele aspecto assim de mofada, esse queijo está estragado. Pois não, é um tipo de queijo que é assim mesmo. Tá? Esse queijo ali ele foi produzido com um tipo de fungo
que não libera essa toxina, que não faz mal. Então, ele foi usado na fabricação desse queijo. Agora, olha só, olha aqui, essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um fungo usado na produção de um antibiótico chamado penicilina, né? Para que servem os antibióticos? Os antibióticos servem para combater infecção, como infecção que a gente tem no nosso organismo, né? Então, esse fungo aqui, ele vai ser usado para quê? Para a produção da penicilina, tá? Para produzir esse antibiótico. Então, também é um fungo que, assim, ele é usado a favor do nosso organismo. Só que, assim, a maioria dos fungos que a gente vê na natureza, eles não podem ser usados a favor do nosso organismo. Uma coisa que eu sempre falo muito é